bem-vindos a mais um episódio do Elo por Elas. Hoje está muito especial. Estou aqui com meu marido, Fernando Tessaro Júnior, cara que ganhou meu coração. Eu falava assim, ó, não vou casar, gente. Quero ver que tá para nascer um homem vai fazer eu casar. Acabei ficando papa anjo, né? Porque eu Já já tinha tinha nascido e nem nascido. sabia. Seja bem-vindo, viu, meu amor? Muito obrigado, meu Estamos amor. muito felizes de ter você aqui, meu grande parceiro de vida, de tudo nessa vida. Eu que agradeço esse prestígio de vocês, essas três mulheres empreendedoras maravilhosas aqui, e em especial você, né, meu amor? O que você falou? Que sua testosterona estava alta? Hoje eu devo estar com uns 1.500 a 2.000 de testosterona, com esse tanto de mulher que tem aqui nesse estúdio. Ah, então hoje sai o meu sobrinho afilhado. Nossa, achei. Hoje ele vai estar Vai, inspirado. se Vou tiver, se os guardar planetas se alinharam, né? Não sei como é que tá do lado aqui, né? Vai saber. Seja bem-vindo. Temos Obrigado, meu muitas, amor. muitas perguntas para falar. Fernando, ele é administrador de formação Sim, e é um grande terapeuta, né, meu amor? Posso apresentar assim? Como é que você por quer? favor, fala do Fala seu aí. jeito. Fala do seu É, jeito, pode falar. eu falo que Fernando, ele mudou a vida da nossa família, né? Porque uma vez, gente, eu fui numa benzedeira e aí ela falou assim: Não, minha filha, você vai demorar para você casar. Tá? Minha tinha já benzida e foi a minha vez, né? Você vai demorar para casar, você vai esperar um tempo, vai ter um homem que vai chegar na sua vida, um homem branco, e ele vem de terras Distante. distantes, né? Ele é italiano, vem lá da Itália e vai mudar a vida da sua família. Eu falei, meu Deus, a partir de agora só vou, né, namorar com. Você fala, você tem descendentes italianos? Você tem alguém Não, lá da obrigada, Itália? pode passar. E Quando chegava aí. alguém, de onde você é? É, É isso. Você tem sangue italiano? e eu sei que muitas pessoas recebem essas mensagens, né? Acredito nisso. E aí foi quando eu estava trabalhando, eu estava desenganada na minha vida, na verdade, assim, sobre o meu propósito, do meu trabalho, minha profissão. E eu estava no órgão público. E aí eu estava doente emocionalmente, porque eu não me via na minha profissão, eu não acreditava em mim, eu não acreditava que seria possível, eu não acreditava que eu era capaz, né? Você lembra, Tássia? Eu estava trabalhando na Seduc, mas assim, Não estava não satisfeita, tava, né? não era realizada, assim, eu sempre sonhei muito. E foi quando acabei conhecendo o Fernando e entrei para a programação neurolinguística, e entendi que eu precisava fazer terapia. A partir de lá, Taína foi fazer PNL também. Teve uma guinada profissional, porque ela de trabalhar só na parte de direito, ela foi para o sistêmico. Minha mãe fez também a programação linguística e expandiu também para a área de constelação e tudo mais que minha mãe faz hoje, né? Tá na parte de ajudar as crianças. E meu pai também foi por último que fez, e a família inteira mudou. A família inteira mudou. Eu acho É, o que seu, o seu pai, Fernando ele trouxe foi um lá, significado muito o grande. seu pai, ele foi lá para dar aula pra gente, né? Para dar aula de humildade, para dar aula de sabedoria, conhecimento, que as histórias que ele contava pra gente lá, quase que eu falava, seu Fava, troca de lugar comigo, vem aqui na frente, deixa eu sentar aí para eu te ouvir um pouco mais. Meninas, e hoje eu vou passar a mesa para vocês, né? Eu quero que vocês explorem aí bastante para que Fer fale muito desse movimento dele de terapeuta. Ele tem um método agora, vai contar desse método, então vou ficar aqui mais quietinha ouvindo. Nossa, vai participar, meu amor. Admirando. Fernando, eu conheci você através de Tinara e você foi fundamental em algumas decisões, né? Em alguns períodos da minha vida. E a gente sempre falou muito da criação, né? Dessa criação dessa juventude, da forma com qual nós estamos sendo educados, né? No mundo atual. Como que você enxerga a relação dos ensinamentos, né? Da forma com qual nós estamos sendo ensinados na atualidade? Qual o maior erro que você diagnostica? Eu costumo dizer, tenho dito ultimamente, que a gente está vivendo uma crise de pais nessa sociedade atual. De pais, eu tô falando pai. Porque a mãe, normalmente, ela tá muito presente na vida do filho. Por mais despreparada que ela seja, ela se faz presente na vida do filho. Só que grande parte dos problemas que a gente vê, tanto na criação quanto no desenvolvimento das crianças, dos jovens e, posteriormente, da presença da vida adulta na vida social, na sociedade, é um reflexo da ausência de pais na vida das pessoas. Porque vocês sabem o impacto que tem um pai presente na vida de vocês. Vocês duas tiveram um pai presente, muito presente, né? Eu não conheço sua história, Paula, nessa parte. Eu tive um pai muito presente na minha vida. Então eu sei exatamente aonde que eu vejo que as pessoas elas não têm aquilo que um pai ensina. Eu consigo ver que a pessoa está sofrendo com uma coisa na vida dela porque ela não teve a presença de um pai para ensinar algumas coisas, tanto sobre as pessoas, quanto sobre o trabalho, quanto sobre os sonhos.
Então, eu vejo que a falta de um pai na vida das pessoas é o que está causando grande parte dos problemas que a gente enfrenta na sociedade hoje. Então, automaticamente, a gente também sofre uma crise de masculinidade nos homens, né? Os homens, eles estão faltando com o dever deles, eles estão faltando com a presença deles na vida dos filhos. E a gente tem muitos homens aí que têm um grande sucesso profissional, mas eles têm uma vida vazia. Eles têm filhos, eles têm esposa, mas eles dão ausência para eles. Eles não dão presença, eles não dão aquela presença masculina, aquela presença forte que dá segurança, e não apenas aquela segurança financeira que eles estão proporcionando. Então, essa ausência dos homens ali no ambiente familiar e no ambiente social, eu acho que é o que está causando grande parte dos problemas que a gente Quando tem na você fala sociedade. de ausência de homens, significa pais que trabalham muito e se mantêm muito ausente de casa, ou mães, o número que nós temos é excedente de mães solteiras e divórcios? Eu acho que está faltando nos homens o senso de responsabilidade que sempre existiu. E a gente, de algumas gerações para cá, a gente vem vendo essa ausência de postura de homem, sabe? Porque o problema não está com as mulheres nesse caso do que eu tô dizendo aqui. Eu acho que o problema está muito mais com os homens, porque a gente vive um reflexo nas mulheres que hoje estão ficando muito masculinas A ou que estão inversão de ficando. valores. É, elas estão ocupando um lugar porque não tem um homem do lado delas colocando, falando assim, não deixa que essa parte eu cuido. Não tem um homem fazendo isso. Então, essa ausência disso aqui vai criando essas mutações, digamos assim, essas discrepâncias, essas anomalias para as mulheres, principalmente, né? Eu acho assim, hoje em dia se confunde muito a palavra provedor. O homem acha que ser provedor é ele trabalhar e colocar dinheiro em casa, pagar as contas da família, então ele dá uma boa vida para a esposa, para os filhos, não deixa faltar nada, né? Escola, tudo, viagens. E aí, sendo muito ausente mesmo na vida, no dia a dia dessa família. Porque ser provedor, eu sempre falo que vai muito além do dinheiro, Com né? Ser certeza. provedor é você sentar com seu filho e ensinar uma tarefa, mesmo que não seja todos os dias, mas que você faça, desenvolva também esse papel. Sim. É você ser presente na vida da sua esposa, é você também dar carinho para ela. É isso, é ser provedor. É prestar um serviço dentro da sua casa, que seja lavar um copo, perguntar para sua esposa, quer que eu te ajudo com alguma coisa? Então, hoje em dia, os homens, eles estão muito bitolados. Uhum. Bom, eu trabalho, fiz minha parte agora, me desculpa, mas foda-se, eu pus o dinheiro aqui, quem manda sou eu pago as contas, e o resto Você que resolve. Se a gente for olhar, isso aí que você está falando, Taína, é um reflexo. Eu reconheço muito, eu vejo essa tua visão como mulher disso aí, porque você também é terapeuta, então você não vê isso só nas pessoas na sociedade, você vê isso também nas pessoas que você atende, tanto homens quanto mulheres. E o que eu acho que está acontecendo nesse sentido que você está dizendo é que muitos homens eles estão vivendo esse processo de abandonar o dever deles de homem dentro de casa e justificam dizendo assim: eu pago a conta, eu que mando. e eu não Então tenho tempo. você me tolera porque eu comprei tudo que tá aqui, eu banco teu prato de comida, eu banco teu teto, a escola das crianças, então você tem que me aguentar nos meus abandonos e na minha imaturidade, Tipo, como se digamos fosse um assim. Eu preço que venci você na vida tivesse que pagar. profissional e na minha vida moral eu não preciso me preocupar porque eu pago a conta. E não é bem assim, né? A gente sabe que vocês que a gente estava falando aqui de pais, né? Você sabe que a presença de um pai na vida de uma criança, na vida de uma mulher, na vida de um homem lá na frente, não se reflete necessariamente naquela sentada de ensinar uma conta de matemática. A presença do pai, ela se reflete na hora que ele pega essa criança fazendo uma coisa errada e ele senta ali e fala assim: vem cá. E ele transmite um valor Também. para essa É. criança, ele transmite um princípio. Ele vê a mulher, principalmente, sendo iludida ali na adolescência por um namoradinho, alguma coisa, e ele senta e fala: vem cá, minha filha. Bate a real, né? Você não precisa disso. Você já é tudo que você pode ser. Você já é maravilhosa, você é linda, você é forte, Você é você tem amada. seus sonhos, você é amada. E essa ausência é que causa esse tanto de problema que vocês veem aí de mulheres se envolvendo com homens abusivos, com homens narcisistas, sofrendo às vezes crimes passionais. Então, a ausência desse homem na criação desta maneira, na transmissão dos princípios, é que causa todo esse problema. O homem, sim, vamos ser sinceros aqui, vamos ser realistas. Eu acredito que 70 a 80% do trabalho do homem na sociedade é prover financeiramente. É prover através da ação, através do serviço, através da proteção, através de bancar mesmo as contas. Mas esses 20, 30% ali tem a ver com essa presença de transmissão de princípios, valores e moral e caráter. Para mim, eu acho que é assim que se resume essa história. E os homens estão cumprindo essa parte, esses homens que você falou, esses provedores que pagam a conta, eles estão cumprindo esses 70, 80%.
Mas o que faz com que eles deixem um legado não só de bens, mas de valores para a sociedade e para os filhos é justamente esses 20, 30% que falta de presença na vida dos filhos e da esposa também. Uma coisa É, que. Desculpa, tá, pode falar. não, e aí a gente escuta, né, das mulheres que reclamam falando que quando vão contestar isso com os maridos, né, que passam por isso, que os maridos falam, então vamos diminuir o nosso padrão de vida. Então vou parar de trabalhar, vou trabalhar menos. Então, na verdade, isso nunca vai acontecer, né? Mas é uma maneira de estar atacando, como você Com disse, certeza. né? É de falar assim, não, então eu vou diminuir. Mas isso é um sequestro emocional. Eu olho para uma situação dessa e falo assim, é um pobre rico. Como assim um pobre rico? É um Totalmente. rico de dinheiro, de bens, de patrimônio, de sucesso profissional, mas é um pobre na moral. Não vou nem dizer pobre de espírito, é um pobre na moral. Porque ele olha para a esposa e ao invés dele ser generoso com ela, ele fala assim, tá, eu já te dou tudo isso aqui. Me ensina então como é que eu posso, me direciona no que eu posso ser melhor para você aqui. Então, é aquela alma que, diante de um desafio, diante de um pedido, ela se apequena, ela se diminui, ela não cresce diante do desafio, de dizer assim, tá, você já é muito bom em tudo isso que você faz. Então, agora eu quero ser muito melhor nessas outras coisas aqui que eu não sou tão bom assim. Então, é justamente essa diferença aqui que falta. E os homens, eles estão se apequenando, eles não estão crescendo diante dos desafios. E eu acho que tudo isso é um efeito cascata. Eu acho que tudo isso se deve também à ausência de homens na vida desses homens, né? Dos filhos homens também. Então eu tive isso dentro de casa, um pai. Meu pai nunca foi de sentar aqui e falar assim: vem cá, meu filho, que eu vou te ensinar um negócio sobre a vida. Eu vou falar aqui pra você como é que você se comporta com as pessoas. Ele nunca fez isso, ele nunca foi disso aqui. Mas ele sempre, na vida dele, ele deu exemplo. A presença dele, ele sempre foi uma presença de retidão, de honestidade, de verdade. A Tinara conhece ele, ela sabe, assim, que é um Demais. homem que, eu acho que o A referência da principal, casa. O homem tem que ser a referência da casa. e ele Ele sempre é de uma foi, paz, meu Deus do e céu. eu acho que a principal virtude, assim, que eu busquei, que eu ainda busco aprender, que acho que é a que eu mais preciso na minha vida, dos meus pais, não só do meu pai, mas da minha mãe também, é a humildade. Verdade. Eles são, acho que a virtude que eles mais podem transmitir, assim, tanto para os filhos quanto na vida em sociedade deles, é a humildade. Ai, meu sogro, em qualquer lugar que ele chega, ele conversa, né, amor, com qualquer pessoa, qualquer assunto, né? Ele pode sentar Qualquer com pessoa. o João Adib aqui, ele vai ter É, assunto com o João Adib, ele pode sentar ali com o Ribeirinho, pescador de é, 80 anos de idade, que ele vai ter Gracinha. assunto. Ele pode sentar com a sua mãe e ele vai ter assunto com ela. ele respeita. Fernando, Eu quero puxar uma pergunta, pode posso, puxar, amiga? amiga. Fica à vontade. Ó, eu vejo lá no escritório muitos homens e mulheres saindo da sua sala e tudo mais. O movimento que eu quero até que você fale um pouco aqui, eu vejo que tem muitos homens buscando. Uhum. Então lá eu via muitas mulheres. Fernando sempre atendia muitas mulheres, né? Sendo terapeuta de muitas mulheres. Que mulher eu acho que é mais fácil. A mulher ela tem mais essa coisa do buscar. Para a mulher é mais, deixa eu resolver isso que está acontecendo na minha casa, né? E tem mais dificuldade dos homens, só que agora eu tô vendo muito mais homens. E eu quero que você fale sobre isso. Eu tenho visto muitos homens, eu tô lá atendendo e cada hora eu vejo um, eu fico muito feliz por isso, né? O que que você acha que tá acontecendo nesse movimento aí? É a mulherada levando ou são os homens buscando? Eu acho que tem um pouco de cada coisa aqui. Realmente, no começo ali da minha carreira de terapeuta, de psicoterapeuta ali, de treinador, tanto a sala de aula dos cursos de PNL e tal, quanto o meu consultório era povoado ali por 80, 90% de mulheres. De cada 10 clientes, 8, 9 eram mulheres. Hoje, a gente já inverteu. A gente tá ali de cada 10 clientes, eu devo estar com 6 ou 7 homens dentro tanto do consultório quanto da sala de aula. E eu acho que isso se deve não somente a essa busca dos homens agora, mas também a um pouco de maturidade profissional da minha parte. Ah, Sim. legal. Que eu acho que uma das coisas que é mais importante num processo tanto de treinamento quanto de terapia, o que trata o cliente não é a técnica do profissional, é a personalidade do profissional. Então, eu vivi um processo também de autodesenvolvimento. Minha esposa está aqui do meu lado, ela sabe, ela presencia isso, ela conhece todos os meus defeitos, as minhas mazelas, e graças a Deus ainda me ama mesmo assim. Hoje eu falei pra você de manhã que eu te amava. Pra você? Eu te aguento, ela falou. Graças a Deus tem alguém que me aguenta, né? Que ela é a grande forja da minha vida, assim, que me ajuda a ser um homem melhor. Então, esse processo de eu entender tudo isso que eu tô falando aqui hoje, acho que parte disso é que levou a esse movimento desses homens que estão vindo me acessar. Sim. E mas eu acho também que está acontecendo uma percepção da parte dos homens sobre esse aspecto que eu estou falando aqui. Eles percebem que eles estão faltando. O homem, ele tem um senso de dever. Ele tem um negócio no coração dele que fala assim, eu estou faltando em alguma coisa.
às vezes, esses homens que estão abandonados aí, eles escolhem não escutar essa voz. Mas todo homem tem no coração dele um chamado. Quando ele tá lá encostado, quando ele tá no prazer, quando ele tá fora do propósito, quando ele tá no vício, ele pode estar lá, usufruindo dessas coisas aí, dessas anestesias momentâneas. Isso. Mas na hora que ele põe a cabeça no travesseiro, na hora que ele para, esse chamado vem à tona. Ele fala, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Essa pergunta existe. O que acontece é que muitas vezes os homens eles não têm o ímpeto de buscar ajuda. Porque normalmente é o homem que ajuda. O homem ele é a pessoa que é procurada para resolver o problema. Faz E aí como é que sentido. ele vai procurar outra pessoa para resolver o problema dele? Ele Sim. tem que dar conta. Ele não quer demonstrar fraqueza, Não quer Ele né? não quer demonstrar, demonstrar exato. fraqueza, ele não quer ser a pessoa que faltou com dever, e ele sente que ele muitas vezes abriu o defeito, abriu o problema dele, abriu e fala assim, cara, eu não tô dando conta disso aqui. Eu tenho 45 anos de idade, eu sou profissional, eu ganho dinheiro pra caramba, só que eu tô colapsando por dentro. Ele não consegue falar isso. Ele tem vergonha disso. Porque na cabeça dele, ele tem que dar conta das coisas. E se a gente for olhar para o arquétipo natural do homem, sim, ele tem que dar conta. Só que ele não tem que dar conta sozinho. Então é aqui que ele pode contar com alguém que sabe olhar para essa realidade, conhece essa realidade e fala assim, cara, vem cá, você é meu irmão, vem cá, eu vou te ajudar a sair desse lugar. Porque, de fato, só um homem consegue ajudar o outro homem. A gente vê isso até no filme A Forja, né? Que são Sim, homens ali que se reúnem, e ali, na verdade, é uma comunidade Sim. onde Ah, é um ajuda o verdade. outro. Eu sim, vejo muito, esse filme espelha muito isso, sim. Aquele né? filme ele é muito bonito. Quem conhece a trajetória ali tem que assistir o primeiro filme para entender o segundo. Quarto De de maneira guerra, profunda, né? Tem o Quarto de Guerra, que é o primeiro, perfeito. e a Forja é o segundo. E é um programa legal para se ver, assim, porque ali Assistiu, você vê amei, assisti. um homem que tá em risco de queda no primeiro filme, e no segundo filme a gente tem um jovem como personagem principal, né? A construção de um jovem, que era um jovem que estava na possibilidade de ir numa vida de queda, uma vida de, Sim, de, de abandonos. pelo mau caminho mesmo, E né? aí ele encontra com um mentor que apresenta para ele uma realidade diferente, né? E principalmente de proximidade com Deus. Que é, acho que é a grande mensagem dos dois filmes é essa, né? É a vida espiritual. É, Fernando, eu já tive que romper várias crenças limitantes e você também, eu acredito, né? Todos nós. Mas o filho que ele sofre com essa ausência do pai, para que ele seja bem-sucedido, para que ele seja próspero na sua vida, o que fazer para romper essas crenças limitantes? Como romper essa crença limitante da ausência do pai? Eu acho que cada pessoa vem com uma missão nessa vida e eu não sei que acordo que a gente fez com Deus quando a gente veio pra cá, né? Eu acho que a gente deve fazer um acordo lá antes de vir e falar assim: ó, você vai nascer nessa família aqui, nessa realidade, nessa sociedade, você vai ter essa profissão e ali você vai viver esses desafios. Uhum. Então eu acho que o filho que cresceu sem pai, eu acho que ele tem que olhar pra essa vida olhar pra essa situação como um desafio que ele vai ter que vencer. Que você pode ser uma pessoa que, por não ter tido pai, você vai ser uma pessoa abandonada, você vai ser uma pessoa frágil, você vai ser uma pessoa que se deixa vencer pelas coisas e se deixa abandonar suas missões, ou você pode ser aquela pessoa assim que apesar de não ter tido pai, busca outras referências. Você não teve pai presente, ok. Isso aqui a gente não diminui, nós estamos falando sobre o peso que isso tem na sua vida aqui, nesse podcast. Mas se você não teve pai, você precisa buscar outras referências e buscar proximidade com outros homens que sejam exemplos para você. Porque uma das coisas que a gente fala até no processo terapêutico para amadurecimento da personalidade, você tem que vencer a validação. A gente tem um processo que a gente faz para que a pessoa consiga vencer essa necessidade de validação. Uhum. E uma vez vencida essa validação, é uma técnica que a gente faz em consultório, que você abandona essa necessidade de buscar a validação das pessoas. Você venceu essa validação, o segundo passo para que você não volte para esse lugar é olhar para as referências que você tem daquilo que você precisa melhorar na tua vida. E aí o homem, ele precisa dessa referência, ele precisa buscar alguém próximo dele, que ele consiga olhar para essa pessoa e ter como referência em algumas características ali de homem mesmo. Então, a mulher também precisa desse processo. E você ter essa referência de personalidade é o que faz você vencer as crenças. e mais ainda, você ainda vou além, você pedir essa capacitação para Deus, porque Uhum. quando você não teve, né, vamos pegar o exemplo de um homem, ele não teve pai, né, então ele vai pegar referências de um tio, de um avô, né, de um vizinho, de uma vida inteira, mas além disso ele tem que buscar em Deus, Deus me capacite para isso, Sim. né, me ensine, porque eu quero ser um bom pai para o meu filho. Eu costumo dizer que na vida da mulher, a vida espiritual ela é importante, mas na vida do homem,
É Ela é determinante. determinante, ela é inevitável. Se você quiser ser homem bom, você precisa de Deus na sua De vida. um homem, ser um homem de princípios, né? Eu digo que o homem, Deus na vida do homem é como a mão da luva. Imagina uma luva. Uma luva sem uma mão, ela é um trapo jogado num canto, sem utilidade nenhuma. Quando você veste a luva na mão, a luva ganha utilidade. E a luva é o homem. E a mão é Deus. E quando a gente olha até a própria história bíblica, se você observar, as mulheres, elas estão nos lugares de serviço delas, quando Deus chega até elas. Quando Maria foi receber a mensagem de Gabriel, do anjo Gabriel, que ela conceberia do Espírito Santo, ela estava em casa. Sim. E se a gente buscar, tem várias histórias onde Deus vai até a mulher. Deus vai até a cozinha dela. Deus vai até o trabalho dela. Deus vai até Isabel. Deus vai até Santa Ana. Deus vai até ela. Só que quando a gente olha para os homens, o que que acontece? Os homens é que tem que subir montanhas, os homens têm que atravessar rios, entrar na barriga da baleia, sair da barriga da baleia, Trabalho vai para braçal, Nínive. duro, né? O homem ele tem que ir até Deus. Sim. Então, essa é a grande diferença. E os homens muitas vezes não entendem isso, que Deus é essencial na vida dele para que ele seja um homem inteiro, Eu acho que o completo. homem busca e a mulher ela é encontrada, né? Por Sim. Deus. O homem busca e a mulher ela é encontrada por Você Deus. estava buscando quando você veio para cá? Você acha? Quando eu vim para cá, para Cuiabá, É, porque você teve uma virada de vida, né? Uma virada profissional, você mudou toda a sua estrutura de vida, né? Numa terra onde é mais fresco, onde você tinha sua família, onde você tinha tudo. Você sempre conta que desde criança você gostava, você era curioso, queria mais, 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 né? eu acho que semelhante, acho que muitas pessoas podem se identificar com isso. Eu tinha muitos planos, eu tinha muita confiança nas coisas que eu estava realizando, muita confiança na minha competência, naquilo que eu ia fazer. E Deus veio e decompôs tudo isso, ele destruiu todos os meus planos. Ele destruiu tudo que eu tinha, ele me quebrou inteiro. Me quebrou na minha personalidade, me quebrou no meu caráter, me quebrou financeiramente, ele me quebrou socialmente. E quando eu saí lá do Espírito Santo, eu saí num processo assim, cara, eu não tenho o que fazer aqui. Eu preciso buscar fora, porque aqui não me cabe. E a minha saída de lá foi em busca de me reconstruir. E eu não sabia que eu estava nesse processo de reconstrução. Eu vivi, assim, acho que um ano da minha vida, assim, fechado dentro do quarto de hotel onde eu viajava, era eu e Deus, e um monte de gente desconhecida, porque eu trabalhava itinerante, eu ia vendendo, eu ia trabalhando vendendo, estava visitando cidades, Vendendo PNL, vendendo curso. vendendo curso de PNL, e eu acho que Deus usou todo esse processo para me fazer abandonar tudo que eu estava deixando para trás. Porque enquanto eu não abandonei tudo aquilo que eu vivia antes disso, e enquanto eu não entendi que aquilo que Deus estava fazendo na minha vida era algo para me reconstruir, para me tornar um homem que eu sou hoje, enquanto eu não entendi isso, eu ficava apegado àquelas coisas ali. Sim. E eu ficava apegado também ao fato de eu ter caído, ao fato de eu ter quebrado, ao fato de eu ter perdido as coisas. Isso me identificava, eu me identificava com essa queda. Só que só no momento que eu falei assim, tá bom, Deus, já entendi que o Senhor quer que eu escreva uma história muito mais bonita, muito melhor e muito mais completa do que aquela que eu estava sonhando para mim. E aí, Deus sonhou para mim outras coisas, tanto que eu cheguei aqui e encontrei o amor da minha vida, encontrei pessoas que confiaram em mim, encontrei uma cidade que me abraçou, um estado que me abraçou, cheio de oportunidades. E eu acho que olhar para isso hoje, se eu tivesse que falar assim, cara, você consegue repetir a tua história? É E que irrepetível. bom que você passou, sabe por quê? Porque você só se tornou uma autoridade pelo que você passou. Como que você vai aparecer numa empresa, falar sobre quebra, falar sobre alta Uhum. performance, se você não tem essa dor, se você não passou por isso? A gente só se torna uma autoridade quando a gente passa por uma dor, né? E Uhum, você passou por essas dores para se tornar uma autoridade nas mais diversas áreas, porque você rompeu crenças limitantes, você lidou com a quebra financeira, teve que se reerguer, se reestruturar, recomeçar num lugar, numa terra do zero, uma terra desconhecida, longe da parentela. uhum, E isso muitos homens bíblicos tiveram que fazer. uhum. Às vezes você tem que se recolher da parentela para crescer em outro lugar. E você teve essa oportunidade, né? Sim. Fernando, eu sei que hoje nós estamos assim numa busca incessante pelo sucesso profissional, pela validação, né? Para chegar em grandes lugares, mas há um preço também que está sendo pago por isso. Como que você enxerga isso? Olha, eu costumo dizer que a, a performance, a alta performance sem a cura emocional, ela é uma prisão por Wi-Fi. Porque você tá ali crescendo, prosperando, fazendo sucesso, tendo resultado, só que como que você tá por dentro? As pessoas elas estão sacrificando
muitas vezes a essência delas, elas estão sacrificando o relacionamento delas com Deus, elas estão sacrificando aquilo que as torna humanas, aquilo que as torna pessoas que se conectam em busca de um resultado financeiro, em busca de um sucesso que elas acham que vai trazer para elas a validação. Então, elas pagam esse preço com a saúde emocional, elas pagam esse preço com a saúde física, porque tá todo mundo recorrendo à Venvance, ao remédio, ao monjaro para emagrecer, e aí fica prostrado e precisa de um negócio para levantar, Exato. quando chega à noite não consegue dormir, precisa de alguma coisa para apagar. Então, o preço que elas pagam é de nunca viverem plenamente a identidade e a essência delas nessa vida. Esse é o preço que elas pagam, indo em busca de todos esses objetivos A vazios ausência aí. de paz. Ausência de paz. E você acha que toda essa sua trajetória de vida foi o que te tornou quem você é na profissão que você está? Fora as escolas, né, que Uhum. também ele é mais um empreendimento, né, da Mister Wiz, Sim. né, que também está ligado a todo esse desenvolvimento humano, né? Ou seja, tudo que ele faz tem a ver com essa performance, É né, verdade. humana. Inteligência emocional. E você acha que ser mentor hoje, trabalhar com pessoas, dar treinamento tanto em empresas, né, como também individualmente, você acha que isso foi o seu caminho foi preparado para isso? Você acha que você está onde você está, graças a tudo isso? Toda essa sua história? Eu não sei quem que acredita nisso, né, nas pessoas que vão ouvir a gente, mas eu acredito que toda pessoa tem um chamado, né? Toda Sim. pessoa tem um chamado. Ela é convidada a alguma coisa na vida dela. E eu digo que eu não escolhi essa profissão que eu tenho hoje. A profissão me escolheu. O contexto de vida, a minha realidade escolheu que eu fizesse isso que eu faço hoje. Só que se eu olhar para minha trajetória de vida lá na adolescência, era exatamente isso que eu fazia pelos meus colegas de sala de aula. De graça, né? De graça. Quantas vezes eu saía, sei lá, tinha 17 anos, eu estava no meu primeiro emprego Proposta. de carteira assinada, eu era recepcionista de uma lan house. Aí eu estudava de manhã, aliás, nessa época específica eu tinha acabado, eu tinha terminado o ensino médio e eu estava com uma amiga de recuperação, e aí eu saía do trabalho, à noite, eu saía tipo 8 ou 9 horas da noite, porque a outra pessoa assumiu o meu posto, e eu ia para casa dela para ensinar ela as matérias que ela estava tendo dificuldade, Olha bem, né? porque ela precisava passar Uhum. ali. Essa pior que essa era amiga mesmo, né? Deus tá Foi vendo. amiga mesmo, essa não Mas teve nada, não. mas tinha algum tipo de escambo, assim, Nada, nesse pagamento, assim, nada, não? nada. Tá Bertô, bom. Não como era que é o amizade caminho? colorida, não. Como que é esse caminho de volta, né, para uma vida com mais verdade, com menos ego, com menos busca, uma vida mais equilibrada? Como fazer esse caminho de volta, esse resgate? Porque eu vejo que as pessoas estão atoladas ali no foco, naquela busca pela construção. Como voltar à nossa essência para poder atingir esse equilíbrio e seguir com mais paz nessa jornada? Eu tenho um professor que ele diz que as virtudes elas vêm em duplas. Elas precisam vir em duplas para a gente poder crescer de verdade como ser humano. E ele diz que a humildade sem a magnanimidade, que é uma virtude de grandeza de alma, digamos assim, a humildade sem a grandeza de alma, ela causa aquele ser humano que se diminui, que é pequeno diante das coisas. Então, o caminho de volta que eu acredito para essa, digamos assim, para essa vida com verdade, é quando você olha para suas virtudes e desenvolve. Mas, em primeiro lugar, eu acho que a humildade é a primeira delas, né? A primeira de todas as virtudes que precisa ser visitada. Porque a pessoa que ela não consegue viver essa vida com verdade é porque ela tá querendo se fazer maior do que ela realmente é na vida. E aí, quando ela consegue assumir para ela e para as pessoas em volta, fala, cara, eu não sou esse super-homem, eu não sou essa Mulher Maravilha, eu não tô dando conta de tudo aqui, eu tenho esse tanto de coisa aqui que precisa ser resolvida. E é justamente na hora que ela assume isso aqui que ela se torna grande. Ao invés de lutar para ser grande, se ela assume as coisas que ela não tá dando conta, o que acaba acontecendo é que as pessoas ao redor dela vão vir em socorro dela. Sim. Elas vão falar, cara, eu consigo te ajudar nisso aí que você tá sofrendo. Então, é justamente nesse ponto que faz com que a pessoa comece a viver com verdade. E é nesse ponto que ela começa, parece controverso, mas é no momento em que ela se faz pequena que ela cresce. Verdade. E ela, nesse momento aqui, ela precisa acreditar. Olhar para si mesmo e ser sincero. Por isso que a gente fala que a humildade precisa vir acompanhada da magnanimidade, que é a grandeza de alma, que é quando você fala assim, cara, eu sou pequeno, eu não dou conta disso aqui, mas eu tenho um Deus que é grande e eu sei das coisas que eu sou capaz. Então eu me apresento para o desafio, eu ponho o pé para Deus pôr o chão.
Amor, de onde vem o método solucionismo? Conte sobre o método. Eu sou a pessoa do marketing aqui, né? Quero falar sobre o seu método. Esse Acho que é lançamento legal. aí, como é isso? Ainda está em processo, né, de concepção desse negócio, mas o solucionismo ele vem de toda a minha trajetória de vida, onde eu olho para todas as coisas que eu estudo, e o que eu noto desde que eu fiz o meu primeiro curso de PNL lá em 2010, faz 14 anos. Vai fazer 14 anos que eu fiz o meu, Não, 15 anos, vai fazer sei 15 lá. anos. Eu fiz o meu primeiro curso de PNL. Eu olhei para aquilo ali e olhei para tudo que eu estudava desde antes, porque eu sempre fui autodidata. E eu estudava filosofia, antropologia, história, teologia, e eu olhava para aquilo tudo e eu falava assim, cara, quando a gente olha para cada uma das disciplinas que a gente estuda para se desenvolver, cada coisa trabalha, cada disciplina trabalha uma coisa. Você tem ali a psicologia que olha para um aspecto, você tem a psicanálise dentro do campo de tratamento emocional que olha para outro, aí você tem a PNL que olha para outro, você tem a filosofia que olha para outro. E de que maneira que a gente consegue integrar tudo isso numa vida humana? Porque um homem comum, um empresário, ele não consegue sentar para ler Dostoiévski. Ah, eu tô lendo. Nossa, é complexo, hein? Tô lendo. Sem Você não é picareta. comum. Eu Você estou não é lendo comum. mais de Você, 6 meses. Eu acho que eu tô, tipo, na página 50. Eu volto todo dia na mesma página. Sério. você precisa de uma vida intelectual para sua profissão. É. Mas não é comum Buscado. para o homem Eu tô e lendo para a mulher aquele Crime e Castigo. que trabalha com, seja com o que for, uma Conta pra mim médica, depois, um né? empresário, uma fisioterapeuta, uma dona de casa, ela não tem como sentar para ler filosofia profunda. Então, como é que ela vai saber o que ela precisa para a vida dela? Como é que essas pessoas comuns vão saber o que dessas coisas, de toda essa infinidade de Aí conhecimento veio que daí. existe, do que ela precisa para viver minimamente uma vida com sentido, uma vida prática que funcione, com resultado, Sim. com satisfação, com felicidade. E aí Então o foi uma solucionismo compilação. foi uma compilação de todos esses conhecimentos, de maneira que a gente passa de maneira enciclopédica por todas essas coisas, para que a gente entregue um aporte de conhecimento para essas pessoas, para que elas tenham solução para quase tudo na vida delas. Tudo que tem solução, né, essa pessoa vai saber onde buscar. E aquilo que não tem solução é um fato. Então, a partir dos fatos, a gente age. E a gente busca o caminho. Olha, eu sou suspeita, né, de falar, porque minha irmã e meu cunhado. Mas, gente, vocês estão aqui, nós estamos na frente de 2 gênios. Nossa É Senhora! verdade! Que eu acho que não foi à toa que o caminho dos 2 se cruzaram. E eu falo assim, o Fernando estava falando de por que ele veio para cá e tudo mais, mas também teve uma frase minha, eu profetizei lá no Big Lar, ó, merchan Big Lar. É verdade. Eu profetizei lá na frente dos tomates, lá da verdura, não foi, Fer? mesmo. Foi. Eu falei: "Não, você vai ver, você vai mudar pra cá e não vai demorar, você já vai morar aqui". Você lembra, né? Eu lembro. É. Palavra de cunhada tem poder. Eu estava aqui, Cunhada, enfim, cunhada. não tinha nem um mês que eu estava aqui, em Cuiabá. Aí Tinara me liga, jeito de Tinara de ser, quase 1h da manhã, me ligou. A gente Ela já estava de rolinho, olho, né? ela já estava Não, a gente com já tava todas de as rolo. intenções. A gente já estava de rolo. E aí, Já estava de Tinara rolo já? já estava de rolo. A gente já estava de rolo nessa hora. Nossa, E faz aí, tempo que eu não escuto essa palavra de rolo. Putz, eu eu não sei- voltei lá gente, eu na sou minha velho. adolescência. Eu sou velho, né? Eu nasci Não, com 80 anos, então gente, eu não sei. a mais velha que sou eu, né? Eu nasci com a minha alma já tinha 80 anos quando eu nasci. E aí eu não sei Verdade. como é que se fala hoje, né? Essas palavrinhas aí. Paquera, tá, e aí? Paquera. Ah, paquera é velho também. Mas o que Paquera você não é ia novo, falar? não. Agora eu quero escutar. Tinara me ligou. Falou assim, vamos ali no Big Lar comigo, comprar não sei o quê. Aí vamos lá, beleza. Ela me buscou onde eu estava. Eu estava aqui itinerante, tava sem carro, tava sem nada, me buscou onde eu estava lá. E aí nós fomos lá no Big Lar, encontrei essa criatura que tá aqui na minha frente, Taína, que Madrugada, viria a isso ser aqui que minha é pior. cunhada. A gente tem uma mulher chamando pra ir Uma ser mãe irmã. de família no Big Aí a Lar. Tinara, vem cá que você vai conhecer, vem cá que você vai conhecer minha irmã. Ah, vocês já estavam juntas já. Não, A gente tá Encontrou? ficando. Não. não, a gente se encontrou por acaso no Big Lar. Ela tava fazendo corpo Já madrugada. passou a hora da minha Geralmente quem vida. vai de madrugada do Big Gente, Lar tá voltando da balada. olha, Foi valoriza, Isso era tipo uma terça-feira. Uma terça-feira, 1h da valoriza manhã. a mãe da família, gente. E aí eu Ah. parei do lado desta aqui, e ela começou a conversar, começou a me contar a vida dela, do jeito Taína de ser, né? Tipo, meu O Deus, livro aberto. Marcelas. O livro aberto. a minha mulher é doida, mas a cunhada E aí eu mais aconselhei doida. ela ali, conversei com ela sobre algumas coisas e tal. Na hora que eu ia virar as costas, ela olhou pra mim assim: você vai morar aqui? Você vai mudar pra cá? Você vai casar com a minha irmã?
E ela começou a falar, eu falei, gente, calma, eu acabei de Pelo chegar. amor de Deus. Acabei de chegar, tem uma semana que eu tô com a sua irmã. Para, você falou, ai, tomara, graças a Deus. Recebo. Passou o anjinho do lado e falou amém. Vai fazer Ah. 9 anos desde então, né, amor? 9 anos. Vai Que fazer 9 bem. anos. Ontem nós estávamos sentados com um casal de amigos e aí eles têm gêmeas, eles são nossos padrinhos de casamento, amigos nossos, assim, desde o começo, né, amor? Acho que foi as primeiras pessoas que você saiu aqui em Cuiabá, né? Sim. Que é o Rodolfo e a Acho que Fer. foi seu primeiro amigo que eu conheci, foi o É, Rodolfo. Rodolfo é igual irmão, né, tá? Pra mim, assim. E aí, a gente fez eles comprarem uma viagem junto com a gente ontem, Verdade. madrugada. E ontem eles falaram assim: vai fazer 15 anos que nós estamos juntos e tal. E vocês, eu falei, vai fazer 9 em agosto, né? E a gente lembrou, né, de muita coisa, né, amor, que a gente passou. Porque relacionamento, eu falo, trabalhar com a pessoa não é fácil. Trabalhar ao lado da pessoa, a gente já enfrentou, né, a dificuldade de você ter que superar muita coisa, trabalhar junto, tá convivendo muito junto, ir pra academia junto, fazer tudo junto. Eu já falei sobre isso, né? Já, muito. Eu falei assim, gente, Ti, mas como você faz tudo junto com o Fernando? Pelo amor de Deus, vocês têm que dar uma separada nesse negócio. Se vai ali, vai junto. Se vai... É engraçado que às vezes eu vou pra algum lugar, fico 2 horinhas fora, ou ele manda mensagem assim, amor, não gostei de vir aqui sem você, tá Não. ruim. E acostuma, não é? Eu acho que cada casamento é um jeito, né? Cada pessoa vive um casamento de um jeito. E eu acho que nós passamos momentos de muitas dificuldades. Dificuldades como casal, né, amor? Que a gente procurou o padre para nos ajudar. A nossa vida espiritual, a gente ter mais retidão, a gente estar mais ali, fez a diferença, faz a diferença até hoje. Você fala assim, o que sustenta, um pilar que sustenta vocês como casal? É a nossa espiritualidade, é a gente rezar junto, é ter humor também no relacionamento, né, amor? Acho que respeitar. E hoje a gente vive um outro movimento, né? Você não acha? Acho que a gente já tá Eu acho. estamos esperando os filhos que Deus Que vai Deus mandar dá de para mandar, né? nós. É isso aí. Eu acho que a gente viveu um momento de amadurecimento até o momento presente, né? Acho que os anos que a gente viveu junto até aqui foram muito úteis tanto para ela amadurecer como mulher, como pessoa, como profissional, quanto para mim. Eu acho que a Tinara trouxe sentido para minha vida porque a vida do homem, ela só ganha sentido quando ele começa a viver para os outros. Ele, logicamente, ele precisa se colocar como uma das prioridades dele, né? Como cuidar da saúde, cuidar da inteligência emocional dele, cuidar da espiritualidade. Mas isso é para uma finalidade, não é para si. O homem não começa e termina em si. O homem ele começa em si e ele termina de fato no sentido da vida quando ele começa a servir os outros. Então, a vida do homem ela depende desse nós para que ela ganhe completude. Porque o homem que está casado, o homem que está, sei lá, é pai, e ele ainda pensa nele, em primeiro lugar, ele não entendeu nada sobre a vida. Ele ainda tá ali no ego. E só no momento em que ele começa a olhar para o nós é que a visão dele se abre para a vida, para ele entender de fato o que ele veio fazer aqui. Então a Tinara me deu esse sentido de deixar de viver para mim e viver para ela e para nós. Minha Com vida, eu sou certeza. sua alegria. Ai, Eu não sou sua alegria? Essa é a minha alegria. Eu sou sua luz no mundo. É sim. Fernando, E você é a minha sensacional. maturidade. É sempre um grande aprendizado estar com você, né? Estar na mesa com vocês. Mas a gente vai caminhando para o fim, né, Vamos. amiga? Foi E eu muito bom. gostaria muito que você deixasse uma mensagem, né? Para quem está nos acompanhando. Se esse fosse o seu último podcast, né? E O aí, último como é que podcast fala da de vida que você podcast? tivesse a oportunidade de participar, que mensagem você gostaria de registrar aqui para ser lembrado, né? Pelas pessoas que estão nos acompanhando. Olha, profunda essa pergunta, né? Eu acho que isso evoca um quê de sentido da vida. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é que não importa o que você está vivendo, se você está vivendo o seu sonho ou se você está vivendo o seu abismo, a sua vida ela pode ter sentido se você buscar nos lugares certos, e o lugar certo começa por Deus. Começa por colocar Deus na sua vida e aceitar que tem pessoas em volta de você que elas conseguem te dar a mão para que elas consigam fazer você subir degraus que sozinho você não conseguiria. Então, eu acho que a mensagem que eu deveria deixar assim para as pessoas é: você precisa dar a mão primeiramente a Deus e em segundo lugar para as pessoas que estão em volta de você. Porque é justamente quando você faz isso é que a tua vida ganha sentido. E se Fernando Tessaro Júnior, pequenininho, não sei que idade, Uhum. se A Vê tá aí, né, com as encontrasse perguntas hoje com sistêmicas dela. você,
e tivesse agora na sua frente, o que você falaria para essa criança? Sabia que eu nunca pensei nisso? Então pensa Nunca agora. parei pra pensar nisso. 10, 9, 8. Olha, quando, quando eu era criança, as pessoas perguntavam pra mim assim, o que que você vai ser quando você crescer e tal. E eu só falava assim, você é muito rico. E eu poderia dizer pra ele assim, eu só ia dizer pra ele assim, ó, deu certo. Você sabe esse sonho de você ser muito rico? Nós já realizamos. Pode ficar tranquilo, pode seguir nos teus propósitos aí que as coisas vão dar certo pra gente. Oh, Claro, meu Porque amor. hoje, Já deu! A maior fonte de riqueza aqui, ó, do seu lado. Fernando, quando que você vai Você estar porque essa milionário. riqueza, ela não é, essa riqueza financeira, ela tá sendo construída, Sim. né? Eu não sou um homem multibilionário, sei lá, não é isso, de dinheiro. Eu sou multibilionário de Deixa eu todas contar as uma coisas que o dinheiro coisa. não Você é um consegue homem comprar. próspero. Sim, Você é um homem próspero. Nem todo mundo que é próspero é rico, nem todo mundo que é rico é próspero. A riqueza, ele é um dom. sim. E alguns vão ter esse dom, outros não. Mas a prosperidade é o que nós carregamos de melhor. Ele é um princípio, ele é o que Deus deixou para nós. Então você se considere um homem muito próspero, porque isso você já é. Porque Isso Tá tem bom? mesmo. gente que é Obrigado. tão rico É. que a única coisa que tem é dinheiro. Exatamente. Então não é sobre riqueza, é sobre o princípio, a prosperidade. Uhum. Aquilo que Deus nos dá. O que que Ele nos fez? Para viver e viver em abundância, para ter prosperidade. E a prosperidade nem sempre vai estar relacionada a dinheiro. É Meu isso. amor, foi maravilhoso, tá? Eu quero Foi bom pra deixar. você? Foi maravilhoso. Eu quero deixar registrado aqui o quanto você me faz crescer todos os dias, o quanto eu amadureci como mulher, como pessoa. Esses dias eu conversando com papai e mamãe, né? Acho que eu até te falei. Aí a mamãe falou alguma coisa, eu falei assim, ela falou, minha filha, mas eu até converso com você tem hora, eu falo, gente. Tinara sai com uns pensamentos, sai com umas coisas. Minha filha, como você já amadureceu? E é graças ao caminho, à jornada, ao eu te ouvir também, né? E o ensinamento. Eu posso falar assim que em 9 anos eu acho que eu amadureci 15 anos. Porque hoje eu não sou mais aquela menina mimada que me cresce por qualquer coisa como eu era. Hoje eu não sou apegada a dinheiro, a coisas como eu era. Né? Antes eu era apegada. Ai, fulano, eu emprestei 15 reais para fulano. Ai, mas ele não me pagou 15 reais. Ai, fulano pegou isso aqui, meu. Ai, eu não peguei. Você tirou isso de mim, sabe? Você me ensinou. Eu acho que isso é uma virtude muito poderosa, maravilhosa, e é bom a gente compartilhar isso, trazer, né? Hoje eu não brigo por qualquer coisa, eu vejo o comportamento de algumas pessoas, assim, próximas, né? Assim, às vezes eu conto para você e eu falo, meu Deus, porque de onde você veio, você foi ensinado isso. Eu acho que é uma troca muito poderosa. Eu quero parabenizar pela sua jornada de vida. E eu já vou Obrigado, meu emocionar, amor. acho que tá ótimo. Mas deixa eu quebrar o estado. Tudo isso também, gente, graças aos 40 anos que tá chegando, né? Eita, quarentou. Ah, 4.0. a maturidade. A cunhada É tinha dela, que viu, entregar a Gi? cidade aqui, né? Esse coisa de Não, É cunhada, né? dela, não é meu. Ele, É Sua? Fernando tem 36, amor. 36. Você Ele é é mais Papa Anjo novo. mesmo, Eu tenho amiga? 39, amiga. Meu Deus! Mas eu Mas falo não assim, parece, a gente, né? Não a gente parece. fica Amiga, assim, Daqui uns mas dias eu ó. vou saber como é que é dormir com uma coroa. olha, Falta, Ah! faltam 2 meses. Vamos terminar então assim, ó. Não interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. Até a próxima, gente. Estamos vocês aqui na semana que vem, se Deus quiser. Beijão. Tchau, tchau. Quebra disso.